Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Eu acabei de gravar vários vídeos lá no Instagram, daqueles curtinhos, um atrás do outro, acho que tem uns 10 lá. Mas como vocês que não têm Instagram vão seguir só aqui pelo YouTube, então eu decidi gravar um vídeo para vocês também. A luz não tá das melhores, já é o cair da tarde e eu tô de lado pro sol, porque eu tô na piscina e não seria delicado da minha parte se eu mostrar essas pessoas que estão aqui na piscina. Apesar de que eu imagino que algumas pessoas estejam querendo isso mesmo, não vai rolar. E quais foram os nossos assuntos lá no Instagram? Bem, semana passada nós tivemos o seminário Desmistificando o Apocalipse. E nesta semana que vem, nós vamos ministrar a parte 2. Eu estou tentando entender por que a luz diminuiu, se sou eu, se é a bateria ou... Bem, whatever. Contanto que vocês possam me ouvir, tá tudo bem, né? Tô tentando só ficar no meio do vídeo. Então o assunto foi o Desmistificando 1 e 2. Desmistificando 1 foi semana passada, o 2 será semana que vem. Nós sempre temos uma semana de folga para preparar os seminários, né? Nós passamos 2 semanas preparando o próximo seminário. E o que é desmistificar? Desmistificar é desvendar, é trazer à luz, é tirar o misticismo, tirar do oculto, trazer às claras. É tirar debaixo de uma prisão, uma pecha de é difícil, de é impossível, de sei lá, são tantas as coisas que se falam do Apocalipse, tem gente que tem medo de estudar o Apocalipse. Então a pergunta que eu tinha feito lá era: você tem medo de estudar o Apocalipse? Por que você tem medo? Porque você tem medo de não entender? Porque você acha que vai perder tempo se não entender? É muita coisa ruim, é muita coisa trágica, você não tem estômago para isso, você tem dificuldade de entender essa pessoa de Deus que pode gerar tragédias ou que pode trazer juízo. A gente começou mais ou menos assim. E de fato, muitas pessoas têm medo porque não conseguem entender e acham que vão perder tempo. Bem, o que eu tenho a dizer a respeito disso é: se eu fosse te convencer, né, por que você deve estudar o Apocalipse? Eu diria que, bem, Apocalipse, a palavra, o termo, não significa fim de mundo, significa revelação. O livro começa assim, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então a revelação é de Jesus, é a respeito de Jesus e vem da parte do Pai que passou para o Filho, que passou para um anjo, que passou para João, que passou para nós. É o único livro que Jesus literalmente dita cartas, dita informações e revelações dele mesmo para João, para a sua igreja. E é o único livro, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem e os que guardam as palavras da profecia desse livro. Então é um livro que contém profecias, informações a respeito do futuro. Ou seja, é um tipo de manual, um guia de preparo. E nós somos abençoados. Que outro livro na Bíblia fala isso? Deixa eu falar para você quais são. Nenhum. Nenhum livro na Bíblia diz que você é abençoado. Nenhum livro da Bíblia é literalmente ditado por Jesus. Quem sabe a lei de Moisés tá ali. Mas se Deus deu aos seus servos, para mostrar aos seus servos as coisas que haveriam de vir, e nós somos os seus servos, sim, somos amigos e filhos, nós tratamos isso no seminário passado. Quem sou? Eu não sou mais servo, porque agora Jesus me chama de amigo, mas ele chama de amigo aquele que faz o que ele manda, ou seja, sou um servo. Nós somos servos voluntários, nós queremos ser servos de Jesus. A palavra, na verdade, significa escravo, é aquele que quer estar ali, voluntariamente. Quando a gente entende o que Jesus fez por nós, isso totalmente muda de figura. Porque a gente não pode transportar a nossa mentalidade de século XXI com todo o mimimi da teologia marxista para a Bíblia. Não rola, gente, não rola. Não tem como isso dar certo.
Não dá para transportar dessa maneira, não funciona. A Bíblia ela não é politicamente correta, ela nunca foi e ela nunca vai ser. Quem crê em Cristo, que é a palavra viva, vai andar contra a maré desse mundo. Nós vamos ser politicamente incorretos, sim ou sim. Mas porque nós entramos numa aliança de casamento, numa aliança em que eu pertenço ao outro e o outro me pertence, eu sou seu e tu és meu. Isso muda tudo. Mas eu entendo que muitas pessoas não sabem nem por que são cristãos, nem o que Jesus fez e nem o que nós somos agora, que Ele fez algo por nós, nós entramos no seu corpo, na sua família, na sua aliança, no seu casamento. Eu entendo que muitas pessoas não entendem isso. Então, de repente, quem sabe, seria bom nós começarmos a buscar, descobrir quem somos, qual é a nossa identidade, o que Jesus realmente fez por nós. Ele me deu um conjunto de leis, de princípios para que eu fosse um pouco mais moral. Eu não sei, hoje em dia nós não temos mais imoralidade, porque a imoralidade ela é baseada no princípio bíblico de moralidade. Nós temos uma amoralidade. A gente não sabe mais o que raios é ser moral. Moral de acordo com quem? De acordo com os meus princípios? Como é que eu posso aplicar o meu princípio sobre o outro? Daqui a pouquinho você não pode prender mais ninguém, porque outro dia estavam falando até que o cara foi para um abrigo dizendo eu creio que sou mulher e estuprou a menina lá dentro do abrigo, porque ele achou que ele era mulher. Esse é o tipo de brecha que essa estupidez está causando na nossa sociedade e é de fato uma estupidez. E se você não está enxergando isso, cara, putz, não sei nem o que te dizer. Se você não enxerga que essa questão de gênero é uma estupidez, eu não sei o que te dizer. Passa para a próxima. Não posso nem falar muito sobre isso, porque é politicamente incorreto você ter uma opinião a respeito de alguma coisa. Agora, a Bíblia não é baseada em opiniões. Não é a respeito do que eu acho, do que eu creio, do que eu penso. É o que é. A Bíblia é um absoluto. São princípios absolutos que vêm da parte de Deus para nos ensinar a viver nesse mundo. Mas quando nós estamos numa sociedade, a nossa carne, ela já naturalmente milita contra Deus constantemente. Já é andar contra a natureza da minha própria carnalidade do pecado, da minha concupiscência da carne, eu me aproximar de Deus. É algo que só o Espírito Santo pode fazer quando ele dá aquele start, aquele chamado. Quando nós correspondemos, nós conseguimos entrar, é como se nós entrássemos numa outra correnteza paralela. Mas enquanto a gente não estende a mão e pega na mão do Espírito Santo para deixar ele puxar a gente para essa outra realidade, a gente está preso num ciclo vicioso de imoralidade e de simplesmente odiar a Deus. Tudo nesse mundo quer nos jogar contra Deus, quer invalidar a pessoa de Deus, quer dizer que Deus não existe, quer dizer que Jesus é uma lenda bonita para te ensinar a ser uma pessoa boa. Isso sim é uma lorota absurda. Não existe isso. Jesus é rei, ele é Deus, ele é criador do universo. E nós sim somos pecadores, nós sim somos imorais, nós falhamos em alcançar a marca, em alcançar o alvo de estar na presença de Deus, de agradar a Deus, de andar nos princípios, nos desígnios para o qual Ele nos criou. Mas ok, são assuntos muito profundos. São necessários, mas são muito profundos. Nós lidamos com vários deles nos nossos seminários. Te convido, venha participar conosco. Nós entramos na palavra, mas nós também entramos nessas questões que dizem respeito ao nosso dia a dia. Que a palavra ela foi escrita para homens perdidos. Homens e mulheres e pessoas que não sabem o que são. Corta. Corta não, é verdade? Infelizmente nós chegamos a essa burrice. Enfim. E então o Apocalipse, ele é o único livro que foi escrito por Jesus, abençoado por Jesus e que nos fala da pessoa, ele completa a pessoa de Jesus. Nós conhecemos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E pelo Apocalipse, através do Apocalipse e diversos outros textos escatológicos no Antigo Testamento, aliás, tem mais de 170 capítulos completos que falam da segunda vinda de Cristo, o feroz rei conquistador, o leão da tribo de Judá, aleluia. Mas o Apocalipse, ele nos dá um mapa para nós ordenarmos todos esses 170 capítulos. Sim, são capítulos inteiros, mas eles estão fora do nosso radar porque a gente não está acostumado a ler com esses olhos de que algo literal vai acontecer no futuro e que diz respeito à segunda vinda de Cristo. Nós herdamos uma leitura alegórica que coloca a Bíblia como algo que é para todo tempo, tudo igual para todo mundo, parece que não muda nunca, é um ciclo repetitivo, parece que a gente está preso num loop de tempo, perdidos no espaço. E não é nada disso. Assim como a primeira vinda teve seus textos que foram cumpridos de forma literal, a segunda vinda tem seus textos que vão ser cumpridos de forma literal. Se eu puder alegorizar a segunda vinda, então eu posso alegorizar a primeira vinda e dizer, então não aconteceu como foi, mas tipo, peraí, vamos lá, num texto bem famoso. Jesus, ele vai entrar em Jerusalém montado num burrinho. Ele fez isso na primeira vinda. Existe uma alegoria, uma simbologia nessa maneira em que ele ia entrar e de que ele entrou? Sim, ele entra como um humilde Cordeiro de Deus, que vai para o sacrifício por toda a humanidade. Ele vai morrer na cruz no seu lugar, no meu lugar. Sim, nós somos merecedores da morte. Ele foi e tomou sobre si essa penalidade de morte. Mas ele de fato também cavalgou, ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Era um sinal físico, literal, de que ele era o Messias. Há outros sinais para a sua segunda vinda. E se aqueles da primeira vinda se cumpriram cabalmente, então os da segunda vinda também. Ai, Márcia, mas ele vem voando pelo céu? Ué, por que não? Ele andou sobre as águas? Ele é o Criador precisa de chão? Aquele que criou as estrelas, os planetas, os cosmos, as constelações, a Terra, o planeta, o clima. Ele precisa de chão? Ele precisa de gravidade? Ele precisa de matéria? Ele não precisa de nada. Ele que criou tudo isso. Então ele pode fazer tudo que é sobrenatural, porque ele já começou o universo de forma sobrenatural. É que nós, ao descermos da glória, perdemos de vista esse sobrenatural. E nossos olhos estão mais fixos naquilo que nós podemos ver, aquilo que é natural, terreno, racional para a nossa mentalidade humana caída. Enfim, então por que estudar o Apocalipse? Primeiro porque Deus mandou, segundo porque você vai ser bem-aventurado, terceiro porque é para conhecer o seu amado e a forma como ele vem na segunda vinda. Outra coisa que a gente comentou lá no Instagram foi a maneira como a nossa mentalidade precisa mudar, né? Então, por exemplo, na primeira vinda, o povo daquela época, eles não entenderam como era a primeira vinda. E, no geral, o povo perdeu o tempo da sua visitação. Lógico que tem toda uma outra complexidade de dinâmica aqui, porque os gentios precisavam entrar. E agora os tempos dos gentios estão chegando ao fim, a plenitude dos gentios está entrando, e agora o fim dos tempos já está encaminhado, ele já está alinhado, o cenário já está quase pronto. E então o que Jesus fez caminhando com os discípulos por 3 anos e meio foi mudar completamente a mentalidade deles. Eles tinham uma forma de ler as escrituras e Jesus não mudou uma palavra sequer, ele só alinhou a maneira como eles estavam lendo. Eles estavam lendo com óculos azul, tudo era azul. E Deus tirou os óculos e deu os óculos do reino para eles. E eles enxergaram porque Jesus trouxe à luz tudo o que ele ia fazer. E mesmo assim, quando ele morreu, eles não entenderam até que ele ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, ele foi trazer todas as escrituras e abrir para que eles entendessem não só a primeira vinda, mas a segunda vinda e o espaço entre as duas. Para que nós pudéssemos estar preparados como igreja a recebê-lo nessa segunda vinda com a mentalidade já ajustada já. Então, nós precisamos passar por essa reforma de mentalidade, é necessário. Nós, infelizmente, temos muitas doutrinas que estão fechadas em caixas e elas são como fortalezas doutrinárias. Elas não nos permitem enxergar. É como os discípulos, eles não conseguiam enxergar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morrendo numa cruz. Eles achavam, não, o Messias ele vem nos libertar, ele não vai morrer. Não, ele vai morrer e ele vai ressuscitar. É diferente, eles estavam esperando algo diferente, mas tudo que Jesus fez estava escrito ali na palavra.
E tudo que ele vai fazer também está escrito. Não tem nada que vai sair fora do script. Me desculpa, tá passando gente berrando aqui, mas está tudo certo. Aqui nessa segunda vinda de Cristo, nós vamos ter muitos eventos que na nossa caixa doutrinária vão acontecer, mas vão acontecer de uma forma diferente do que está escrito, porque nós não esperamos um texto literal, nós esperamos um texto alegórico. E eu creio que o que Deus está nos dizendo nesses últimos dias é que o que eu disse é o que é, porque se você for interpretar uma árvore, como é que você interpreta essa árvore? Você pode ter 10 interpretações para uma árvore, você pode ter 10 interpretações para um astro. O que é um astro? O que é uma espada? O que é um cavalo? O que é um cavalo branco? O que é um cavalo vermelho? Então, existem coisas que no nosso seminário Panorama Escatológico 2, eu acho que a gente estudou a interpretação das Escrituras, nós aprendemos a interpretar os textos proféticos sem nos perdermos nas 1000 interpretações possíveis. Então, nós podemos perceber que há várias dimensões agindo aqui. Nós temos textos que vão nos dizer uma realidade espiritual que é literal. Por exemplo, um exemplo bem fácil, um anjo. João vê um anjo lá no capítulo 10 com os pés no mar e os pés na terra. O que é esse anjo? É um ser literal celestial, é um anjo. Ele está numa outra dimensão, numa dimensão do espírito, mas ele está interagindo com a dimensão física. Então eu posso alegorizar? Sim, mas eu também posso ter 2 dimensões de interpretação. Uma literal no espírito e uma onde você vai puxar o que significa o que ele está dizendo, o que significa ele estar com os pés nas águas e os pés na terra. Mas não jogue fora a literalidade do texto, o fato de que também é literal. Alegoriza se você quiser, mas não esquece do literal. Porque os eventos do êxodo, por exemplo, das pragas do Egito, elas foram literais. Houve moscas? Sim, houve moscas. Não foi um demônio, Beelzebu, não. Houve moscas de verdade. Houve escuridão e trevas de verdade. Não foi só ignorância, não. Houve trevas palpáveis. A pessoa não enxergava um dedo na frente do nariz. Um palmo menos ainda. Foi literal. Então, as pragas do Apocalipse, elas também são literais. E bem, eu nem vou entrar em outras questões de interpretação, porque esse não é o nosso tema. Você pode assistir o seminário se você quiser. É longo, sim. As pessoas às vezes falam, Márcia, por que seus seminários são tão longos? Cara, você já fez faculdade? Então é longo. Tem assuntos que demandam tempo. Você quer entender esse assunto de fato, você vai dedicar tempo a ele. Tudo depende de quanto você quer saber, quão profundo você quer ir. Porque você pode assistir 1 milhão de vídeos que falam em 5 minutos. Agora você pode comer comida de micro-ondas ou você pode aprender a cozinhar. Aliás, deixa eu dar uma dica para vocês, chefe Rosana Rodrigues, tô fazendo propaganda de graça, hein? Chefe Rosana Rodrigues, tá aí, chefe Rosana Rodrigues, aqui no YouTube, acho que ela tá também, lá no Instagram. Ela faz umas gostosuras, gente, olha, sem glúten, sem leite, para você que tem um monte de alergia de tudo, seja curado em nome de Jesus, mas enquanto não manifesta a cura, vai aprender com a chefe como é que faz um cookie espetacular com tudo de saudável, sem açúcar, sem glúten, sem leite. Deve ser um horror, né? Gosto de papelão. Não. Absolutamente espetacular. Ela te ensina até a receita para você saber o que tem dentro, para você acreditar. Enfim, voltando para o Apocalipse. Desmistificando o Apocalipse. Semana que vem, dia 13 de maio, anota aí, 13 de maio, de 2023, se você está assistindo esse vídeo mais pra frente, já foi. Nós vamos estudar o Desmistificando Apocalipse 2. E no passado, no último, no 1, nós olhamos todo o esboço e a estrutura do livro, para a gente entender a cadência do livro. O que vem primeiro, o que vem pelo fim, quais são os textos cronológicos, quais são os textos, eu chamo de explanatórios. Algumas pessoas chamam de parentéticos, deve ter alguma outra nomenclatura. Mas é como se João ele traz uma sequência de eventos. Os 21 eventos do Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas e 7 bacias da fúria, que você talvez conheça como taças da ira. E no meio desses 21 eventos, ele vai
às vezes ele se interrompe, por exemplo, ele se interrompe entre o sexto e o sétimo selo e traz o sétimo capítulo, que fala dos 144 mil de Israel sendo selados e uma grande multidão de toda a tribo, língua, povo e nação que estão diante do Cordeiro adorando, são a grande multidão que saiu da grande tribulação. Aí ele volta no sexto selo, começa as 7 trombetas, mas ele interrompe na sexta. E aí ele traz 2 capítulos com mais informações para nós. Ali traz os 7 trovões, o anjo com o rolo para João comer o rolo, falando que ele precisa profetizar de novo sobre tribo, línguas, povos e nações. E aí ele vai fazer isso no capítulo 11, fala das 2 testemunhas que estão ali no meio da grande tribulação, ministrando em Jerusalém. E aí ele volta no finzinho do capítulo 11 na 7ª trombeta. Aí ele interrompe de novo a sequência dos eventos para trazer o capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. No capítulo 15 ele volta aonde ele terminou ali na 7ª trombeta, com a mesma cena, e ele entra nas 7 bacias da fúria. E nesse seminário a gente explicou, em vários outros também, mas nesse a gente explicou por que a gente chama as taças da ira de bacias da fúria. Você tem essa curiosidade, volta lá para aprender. E no próximo seminário, Desmistificando 2, a gente vai entrar capítulo a capítulo. A gente já fez um pouquinho, 2 vezes na verdade, a gente demorou mais nesse Desmistificando 1, porque eu fiz várias vezes uma geral do livro todo, que eu gosto de fazer isso. Não sei se ajuda alguém ou se atrapalha, enfim, tá lá. Nesse a gente vai entrar com os slides mesmo, capítulo a capítulo, mas nós não vamos ter tempo de ler. Eu tenho uma vontade desgramada, maravilhosa, de ler toda vez, mas são 22 capítulos que leva 2 horas para você ler direto, sem parar. Se eu for ler aquele capítulo e explicar, eu vou querer entrar no Mergulhando no Apocalipse, que é outro seminário que a gente não fez ainda. Ele muda de nome toda vez, é imersão, é mergulhando, é mergulho, sei lá. Nós não fizemos ainda porque nós vamos aí fazer cada sábado um capítulo só. Tem informação para você ministrar mais de 1 hora cada capítulo. E no nosso caso nós vamos ministrar um sábado inteiro, então são pelo menos 6 horas. Pelo menos não, acho que no máximo 6 horas. A gente vai tentar encurtar um pouquinho, né? Seria bom se eu conseguisse. É que aí eu vou querer trazer tudo que tem nesse capítulo e em cada capítulo. Então a gente vai ter 22 sessões, seminário de sábado para cada capítulo. Eu acho que alguns capítulos mereceriam até mais, mas não convém, talvez, né? Que é muita informação. A gente quer ensinar, educar, trazer revelações que possam caber no seu bolso, para que você possa viver isso, para que você possa usar isso para a glória do Senhor, para que haja transformação nas nossas vidas, para que haja evangelismo, para que haja um evangelismo profético, né? Para que haja vidas sendo salvas, tratadas, transformadas, a começar pela nossa. Mas como eu tenho esse perfil de pessoa que gosta de cutucar, eu não sei muito bem não dividir. Eu quero dividir tudo com vocês. E às vezes eu fico triste porque eu não consegui dividir tudo que eu queria dividir. Gente, as nuvens estão tão lindas, eu acho que eu vou parar o nosso vídeo só para tirar uma foto. Enfim, eu estou no escuro aqui ainda, né? Mas tudo bem, vocês não se incomodam. Então é isso. Falamos da mentalidade que precisa ser transformada, nós precisamos sair dessas prisões doutrinárias que nos impedem de enxergar os eventos dos últimos dias de forma mais clara, mais fácil de entender. E a gente precisa ser liberto, né? Precisamos ser libertos desse medo de coisa ruim. Você sabe que nós temos irmãos em Cristo, lá no Irã, no Afeganistão, na Indonésia, na Índia, na China, irmãos que são perseguidos por sua fé. Eles não se convertem para ter uma vida legal, eles se convertem sabendo a troca que eles estão fazendo é perdição eterna por salvação eterna, tem a ver com a eternidade deles. E eles têm tanta convicção daquilo que Jesus está fazendo na vida deles, que Jesus veio fazer essa obra nas nossas vidas de nos dar vida, de nos encontrar perdidos e nos tornar encontrados, achados e participantes da casa do Pai, da família de Deus, que eles se convertem para morrer. Muitos vão contar para sua família que se converteram e no mesmo dia vão morrer. É o ladrão da cruz, né? O ladrão da cruz não esperou que Jesus fosse tirá-lo da cruz.
Ele reconheceu quem Jesus era e Jesus falou assim para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E de fato, naquele mesmo dia, ele morreu, mas ele vive eternamente. Ainda que eu morrer, eu viverei, se eu tiver Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, único Rei, esposo, aliança eterna com Ele, aliança de amor, aliança de paz, aliança de vida. Ele é Redentor. Se nós não precisássemos de um Redentor, Jesus não teria descido da glória para habitar num corpo desses, num tabernáculo terreno, e Ele não teria sofrido por nós naquela cruz o que Ele sofreu até a morte, levando sobre si. Imagina o que é você levar sobre si o pecado de toda a humanidade, passado, presente e futuro. E o pecado nos separa de Deus, então aí você entende porque Jesus disse: meu Pai, porque você me desamparou. Deus não o desamparou, mas o pecado de toda a humanidade que veio sobre ele fez essa separação. Era necessário, só ele poderia suportar essa separação. E então ele faz isso no nosso lugar. É como se você tivesse uma pena de morte, porque você é um assassino, e você tem uma pena de morte sobre a sua vida, e Jesus fala assim: então eu vou para a cadeira elétrica no seu lugar, eu vou receber a injeção letal no seu lugar, e você vai livre. Nós vamos trocar de lugar. Foi exatamente isso que Jesus fez. Nós já nascemos com o jugo do pecado em nossas vidas. O salário do pecado é a morte. Nós já nascemos condenados à morte. Não tem uma pessoa que seja boa. Ser bom nesse mundo não é suficiente para você adquirir, para você obter a vida eterna. Sim, foi Deus quem nos criou. Ele sabe como funciona tudo isso nas dimensões do espírito e no físico. Ele nos deu a chave para a salvação. Mas como nós rejeitamos tudo que tem a ver com Deus, nós rejeitamos também a salvação. Que imbecilidade, né? A pessoa fala assim: vem, fica livre no meu lugar e eu vou ser preso no seu lugar e ainda vou morrer no seu lugar. E a gente fala: não quero. Lenda. Meu Deus. É algo para a gente perguntar para Deus, né? Pedir para Deus: Deus, me mostra. Jesus me mostra. Se isso é verdade, me mostra. Ele é o maior interessado em te mostrar, sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele não perde nada se você não quiser. Quem perde somos nós. Vamos para o inferno. Desculpa, esqueci que o inferno era um assunto que não é permitido, não é politicamente correto. Todos nós podemos escolher onde vamos passar a eternidade. Se queremos estar salvos em Cristo Jesus ou se queremos estar perdidos nas trevas da ignorância e da perdição na qual nós já nascemos. Mas Ele nos deu uma chance. E nesse século XXI a gente não tem porquê, né? Não tem desculpa. Nós temos informação em tudo quanto é lugar, na ponta dos dedos. Dá uma digitada aí, você que nunca ouviu falar disso, e coloca lá: Jesus salva testemunhos. Testemunhos da igreja perseguida, né? Nós que temos medo de passar por tribulações, aflições, perseguições, provações, lê sua Bíblia. A sua Bíblia foi escrita para pessoas que estão morrendo, piras de fogo, esquartejados, decapitados, degolados nas arenas dos leões. Os cristãos desses últimos 2000 anos, em muitos e muitos lugares, foram perseguidos até a morte e não negaram até a morte. Sabe aqueles egípcios que foram mortos na Líbia? Lembra deles? Dos macacões laranja? Põe lá, macacão laranja, egípcios na Líbia. Você vai ver a foto deles, cada um deles com uma faca no pescoço. E eles estão orando o Pai Nosso no momento da sua morte. E nós tivemos o privilégio de conhecer algumas pessoas que eram da sua congregação, que estavam intercedendo, assistindo aquilo live. Imagina, ao vivo, você assistindo seu filho, seu irmão, seu marido, indo para o matadouro no século XX. Como é que pode isso? Acho que foi o século passado, talvez tenha sido esse século já. E a igreja não orou pela sua libertação. Oraram também, mas primariamente oraram para que eles não negassem a Cristo. E quando viram que eles estavam orando o Pai Nosso e não negaram a Cristo, houve celebração. Houve luto, mas houve celebração. Porque quando você sabe que quando alguém morre, ela está com Cristo, porque ela fez essa escolha, ela escolheu ir com Cristo, ser salva em Cristo Jesus, o seu luto é diferente.
Porque você sabe que vai encontrar aquela vida novamente, por toda a eternidade. Enfim, Deus te ama muito. Nós somos muito amados do Pai. Ele abriu um caminho para nós onde parecia não haver um caminho. Há um caminho para você. Onde parece não haver, clame por Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Eu aceito o teu sacrifício na cruz por mim. Minha vida é tua, Senhor. Vem habitar no meu espírito. Vem habitar no meu espírito. Eu te peço perdão porque eu disse não tantas vezes, mas hoje eu quero dizer sim. Hoje eu vou romper com o meu passado, com a minha resistência. E eu te dou as boas-vindas. Eu preciso de ti. Eu preciso de uma reforma na minha mente, na minha mentalidade. Eu quero te conhecer profundamente. Faz um milagre na minha vida. Abre esse caminho novo. E eu quero te ver na criação. Eu quero te ver nas vidas que o Senhor enviar. Eu quero te conhecer. Quero te agradecer. Quero te louvar. Quero aprender a te adorar, Senhor. Quero poder dizer que tu és o meu tudo e que eu te amo de todo o meu coração. Faz essa transformação na minha vida, Espírito Santo de Deus, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vindo ao corpo de Cristo. E agora vamos conhecer esse que veio pela primeira vez. Como é que ele vem a segunda vez? E o que é que eu tenho a ver com isso? Amém? Amo você. Eu te abençoo nessa jornada em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Shalom, shalom.